Mas Deus tem uma palavra para nós. Quem crê assim, diga glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, e no versículo de número 1. Vamos ler, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Pode se assentar, irmãos, desocupar as mãos e dar a sua melhor salva de palmas para Jesus. Aleluias, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Irmãos, a palavra do Senhor para nós, ela é algo simples e bastante objetivo, quanto a algumas maneiras que, se a gente adotar de modo geral para a nossa vida, como uma regra de base de fé e conduta, passamos então a atrair para as nossas vidas as grandes bênçãos do Senhor, atrair para a nossa vida tudo aquilo que Deus nos dá como privilégio. E eu fico realmente encantado quando eu observo a palavra de Deus, quanto ao sentido de nos mostrar alguns caminhos para que o homem e a mulher, principalmente aqueles que servem a Deus, tenham uma vida no qual busque realmente agradar ao Senhor, não somente de forma aparente, o seu exterior, mas também de forma interior. E uma das coisas mais interessantes, quando nós abrimos a palavra de Deus, no livro dos Salmos, que é um livro bastante vasto, existem aí inúmeros capítulos, 150, você observa que na abertura dos Salmos, o salmista ele começa a dizer de algumas bem-aventuranças daqueles que servem a Deus. E o que me chama muita atenção, igreja, irmãos e irmãs que aqui estão, é que ele diz na abertura do Salmo que é bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, o cristão, seja onde quer que ele esteja, seja na casa, seja no trabalho, seja na rua, ele tem que viver uma boa parte em reflexão, em meditação. Ele precisa refletir, porque quando você começa a refletir, você mesmo, você refletir, você começa a diagnosticar alguns pontos na sua vida que são importantes para se terem uma determinada atenção. E nós todos sabemos, irmãos, que esta é a primeira Santa Ceia do ano de 2023. E eu posso dizer que geralmente as pessoas, quando ela inicializa um ano, ela inicia um ano com muitos projetos, principalmente aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam refletir, aqueles que buscam meditar. Porque eu acredito, irmãos, que a vida de um cristão, a vida de um servo de Deus, deve ser uma constante reflexão. Não somente quando entra um ano, não, irmãos, mas desde os dias no qual a gente está vivendo na terra. Como dizem muitos aí, é vivendo e aprendendo. Só que a gente percebe que, infelizmente, o sentido de meditar e refletir, muitas pessoas têm se deixado de lado. Algumas pessoas já não meditam mais, já não buscam refletir mais. E aí o que a gente mais percebe é que talvez a cobrança ela se torna de forma excessiva. Muitos começam a talvez jogar a culpa do fracasso de uma pessoa em alguém. Começa a dizer que talvez aquela pessoa não está
vivendo a plenitude que é ter uma vida realmente com Deus, uma vida realmente equilibrada diante do Senhor, porque talvez está faltando o conselho de uma irmã, talvez está faltando o conselho de um irmão, mas aí a gente chega diante a uma oportunidade como esta, e quando os diáconos aqui, eles abrem a palavra de Deus no texto no qual se refere à Santa Ceia, você observa que antes de tudo, a palavra do Senhor, ela mostra que o quê? O homem, ele deve examinar a si mesmo, e depois ele deve fazer o quê? Tomar do pão e beber do cálice. Ou seja, a examinação, não existe uma melhor pessoa para de alguma forma examinar, se não for ela própria. Porque eu posso, como eu sempre digo, irmãos, olhar para vocês aqui de forma aparente, eu vejo cada um de vocês, talvez na visão minha, todos os que estão aqui são servos de Deus, vivem uma vida com Deus, mas de que forma eu posso garantir realmente que na sua parte interior, a maior parte do seu tempo é dedicada a Deus? Eu não posso. Logicamente que se torna uma situação um pouco difícil de se observar, porque a própria palavra de Deus nos diz que chegaria um tempo que muitos se vestiriam como ovelhas, mas na realidade são lobos devoradores. E quanto ao sentido do semear, a gente percebe que em uma grande colheita, quando diante ao joio e o próprio trigo, os homens ficaram indignados quanto ao sentido: pera lá, Senhor, tu quer que a gente arranque os joios do meio do trigo? O Senhor disse: não arranque. Por quê? Porque no dia da colheita tudo será separado. Ou seja, irmãos, existem muitas coisas que parecem ser, mas não são. Então é por isso que eu digo que a gente, como servo de Deus, precisa viver em constante reflexão. Porque quando o homem é levado a meditar e refletir, sabe o que acontece? Ele começa a observar a sua vida num todo, e começa a perceber que ele não é tudo aquilo que ele mostra ou talvez pensa ser. Talvez ele se sente o mais forte, ele se sente o mais vigoroso, mas se ele fosse observar realmente na totalidade, ele é fraco. Como eu estava dizendo com o Demian ontem, sobre o sentido de muitas coisas que a gente não espera que aconteça na nossa vida, e quando acontece, antes de acontecer, a gente tem aquela fé elevada, a gente diz: nossa, eu tenho uma fé que nada me abala, mas uma situação que surge diante de nós, a gente desfalece. Ou seja, a gente não é tão forte como a gente pensa, e muitas vezes a gente não é tão fraco como também a gente pensa. Às vezes nós nos sentimos, nós somos fortes, mas na realidade somos fracos. E existem alguns momentos que a gente se sente fraco, mas na realidade nós somos fortes. Só que eu digo, irmãos, que neste ano especificamente, todos nós que estamos aqui precisaríamos refletir em uma coisa só, quanto ao nosso relacionamento para com Deus. Quem aqui diagnosticou, talvez refletiu sobre o seu desempenho no ano de 2022 no sentido do relacionamento com Deus? Talvez uma boa parte, talvez outros nem sequer pensou, talvez outros pensaram nos projetos dentro do seu trabalho, talvez outros pensaram em programar uma viagem neste ano de 2023, talvez outros pensaram que este ano talvez iria buscar alguma coisa no sentido de um propósito individual, mas eu digo que uma minoria realmente teve a audácia, a coragem de alguma forma refletir quanto ao sentido: eu preciso melhorar, e melhorar muito no meu relacionamento para com Deus. E aí você percebe que a história da igreja primitiva, ela revela para nós que um dos segredos da grande força evangelística da igreja primitiva estava no relacionamento que eles mantinham para com Deus. A igreja primitiva, ela tinha relacionamento com Deus. Se você for para o texto de Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, você vai perceber uma breve descrição de como era a igreja primitiva.
A igreja primitiva era uma igreja que tinha comunhão. A igreja primitiva era uma igreja que, de alguma forma, guardava a doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva era uma igreja que, de forma unânime, estava em oração. A igreja primitiva era uma igreja que, quando as pessoas se convertiam, não é como hoje. Por que muitas pessoas, elas de alguma forma detonam os pastores por aí? Por quê? Porque muitos hoje, irmãos, acham que a igreja é fonte de lucro. Eu já ouvi muitas pessoas que, por zombarem cristãos, eles usaram da seguinte forma de fala, disseram: está abrindo mais igreja do que bar. Porque a igreja para muitos é uma fonte de lucro. E aí muitos hoje eles dizem: eu quero ser pastor porque eu quero ganhar um bom dinheiro, eu quero ganhar um valor, eu quero só ser responsável pelo pastoreio para de alguma forma eu conseguir agregar um bom poder aquisitivo, monetário. Quando na realidade a igreja primitiva, quando os irmãos eles aceitavam a Jesus, eles tinham bom dinheiro. Eles não tinham a preocupação em aumentar o seu capital. Mas sabe o que eles faziam? Eles pegavam, vendiam tudo o que tinham e repartiam aos pobres. Ou seja, o segredo da grande força evangelística da igreja primitiva estava no relacionamento que eles tinham para com Deus. E eu digo que cada um de nós que estamos aqui, irmãos, igreja do Senhor, o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser de forma vertical. Só que não é só ter um relacionamento, uma ponte que liga a Deus. O nosso relacionamento tem que ser vertical com Deus e horizontal para com os irmãos. Ou seja, Deus está lá em cima e nós estamos aqui, lado direito, lado esquerdo. Ou seja, vertical com Deus e horizontal para com os irmãos. Por quê? Porque primeiro a gente precisa entender que nós somos parte de um corpo. A igreja é parte de um corpo. Há aqui pessoas que são os braços, há quem são as mãos, outros são os pés, há quem seja os joelhos. Mas o cabeça não é o pastor da igreja. O cabeça não é os instrumentistas. O cabeça não é os cooperadores, as cooperadoras. O cabeça não são os levitas. O cabeça não são os adoradores. O cabeça não é o ministério da oração. O cabeça não é o pastor da igreja. Mas o cabeça é Cristo. Ou seja, sendo Cristo o cabeça, por que se precisa ter este relacionamento vertical com Deus? Porque vindo dele a ordem, vindo dele de alguma forma os ensinamentos, é distribuído de forma horizontal para com os irmãos. E aí quando se tem este relacionamento vertical com Deus e horizontal para com os irmãos, o que acontece? A igreja realmente ela desfruta do que é ter um relacionamento para com o Senhor. Só que o texto, irmãos, em questão, ele nos aponta para pelo menos 3 pressupostos quanto ao sentido do que realmente é ter um relacionamento com Deus. E aí o nosso relacionamento com Deus, ele parte primeiramente do quê? De um incentivo. E é muito interessante quando Paulo ele começa a direcionar a carta a Tito, ele começa a trazer algumas recomendações ao pastor da igreja. E ele também busca de alguma forma estender para a igreja de um modo geral, para que fale o quê? A sã doutrina. O que é a sã doutrina, irmãos? São ensinamentos. Ou seja, ele diz ao pastor da igreja e estende para a igreja que fale o que convém à sã doutrina. São ensinamentos. E é muito interessante que ele começa a dizer o que o pastor ele deve fazer. E a primeira coisa que ele começa a demonstrar é que ele precisa ser o quê? O mestre fiel. Mestre fiel. Apresentar a palavra. Porque diante da palavra não se tem questionamento. Entenda bem, é palavra, não é o que se pensa, o que se acha. Não, irmãos, é a palavra.
o que eu penso ou acho não te liberta. O que a palavra de Deus diz que liberta? João 8,32. E conhecereis e a verdade vos... Ou seja, quem é a verdade? É o que o Mateus fala, baseado no seu entendimento? Não, irmãos. É o que a palavra de Deus ela revela. Ou seja, ser mestre fiel é entender realmente o que a palavra de Deus ela revela. Só que ele não para por aí, ele diz ao sentido que alguém que alimente o rebanho. Uma palavra sólida, uma palavra realmente que traga solidez, porque a palavra sólida ela traz equilíbrio. Hoje muitas pessoas elas talvez esperam muito das pessoas e esquece de fazer o que é designado para ela fazer. Ela acha que porque talvez muitas coisas estão acontecendo, não se pode realmente receber um alimento sólido dentro da palavra. Tem pessoas que até mesmo questionam aquilo que recebe. Para muitos eu até concordo, porque existem coisas, irmãos, que realmente, infelizmente, as pessoas elas se utilizam talvez da própria mensagem da palavra de Deus para, de alguma forma, apontar algumas coisas que, na realidade, irmãos, a gente precisa entender algo. A palavra de Deus, ela é lançada com o efeito de causar mudança. Mas existem pessoas que, de uma forma incrível, não têm cuidado com aquilo que falam, com aquilo que de alguma forma expressam. E aí, usa talvez do altar para fazer o quê? Jogar indiretas. Isso é errado, não é correto, irmãos. Você usar do altar do Senhor, que é um lugar para pregar a palavra, para ficar lançando indireta, você não está alimentando ninguém. Pelo contrário, você está fazendo as pessoas a não sentirem vontade de servir a Deus. Por que muitos morreram na fé? Não é porque se pregou a verdade, é porque em vez de saber a maneira realmente de conversar com a pessoa, o que fez? Usou o altar como arma. E o altar, meus irmãos, não é arma. O microfone não é arma. O microfone é para ser usado para se transmitir a palavra de Deus. Ou seja, é por isso que é necessário de alguém que alimente o rebanho. Só que ele continua dizendo quanto à necessidade do equilíbrio da verdade bíblica. E o que eu fico de cara é que a Bíblia tem 66 livros. Tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E existem pessoas que não sabem ter este equilíbrio bíblico. Só pegam as partes que os agradam e de alguma forma eles fazem o que? Eles querem rasgar outra parte. Irmãos, se a gente fosse pegar a Bíblia com 66 livros para de alguma forma pegar só aquilo que nos agrada, compensa nós rasgarmos aquelas partes que não nos agradam e ficar só com aquela que nos agrada. Por que precisa ter equilíbrio da verdade bíblica? Porque entenda, irmãos, a palavra de Deus ela é um conjunto, são 66 livros. E se nós fôssemos analisar muitas coisas dentro do texto sagrado, nós iríamos observar que existe tanta preocupação no ser cristão exteriormente, mas existe uma grande preocupação também em ser cristão de forma interior. E a gente precisa entender isso porque Jesus combatia. Porque existiam fariseus que tinham um comportamento como cristão, vestia as vestes até o chão, e por onde passava, não, nós somos de Deus mesmo. Mas quando Jesus ele fez o diagnóstico, porque ninguém melhor do que Jesus para diagnosticar uma pessoa, ele começou a analisar que aquele povo fariseu, na realidade, os seus lábios de forma exterior adoravam a Deus, mas o seu coração estava longe dele. Ou seja, o cristão ele tem a preocupação tanto na parte exterior, mas ele precisa se preocupar com o que está dentro dele também. Porque existe um monte de pessoa que é aparente, mas é arrogante, é prepotente, é orgulhoso. Só ele sabe, só ele entende, só ele compreende, só ele recebeu a revelação, só ele sabe a maneira de conduta. E aí não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Porque daí é uma pessoa que aparenta, mas quando vem para um culto, talvez nos momentos que ele tem a oportunidade de estar sentadinho, ele fica sentado, cruza o seu braço e não faz nada. Pessoa que não liga. Ela chega diante do culto, não está nem aí, porque não tem equilíbrio. Mas aí quando pega o altar, ou quando tem oportunidade, levanta a mão e dê glória, faça isso. Não tem equilíbrio, irmãos.
Não tem equilíbrio. Uma pessoa que é equilibrada, ela sabe quando é o seu momento e sabe também quando é o momento dos outros. Equilíbrio. É uma pessoa também que talvez interiormente ela é um amor de pessoa. Forma interior. Chora. Busca a Deus. Mas a sua conduta exterior, lado de fora, talvez no conjunto de igreja, nós que estamos aqui, nos comportamos quando estamos aqui como cristão, mas como saímos lá fora, somos um sujeito qualquer, perdemos a identidade. Irmãos, equilíbrio é importante, mas existem aqueles também que exteriormente veste um terno, veste a saia como é recomendado diante da palavra de Deus, uma saia decente, uma roupa decente, mas o seu coração, irmãos, por dentro, é hipócrita. É hipócrita. A santidade, irmãos, não é para, de alguma forma, mostrar quem talvez a gente quer mostrar ser, mas a santidade é para refletir em nós, não a minha glória, não a sua glória, mas a glória de Deus. Por isso que é preciso ter equilíbrio. Cristão equilibrado. Porque uma vez que o rebanho ele experimenta a boa palavra, ele não vai buscar em outro lugar. Não vai. Se você recebe uma boa palavra aqui na igreja pentecostal Deus e Amor, por que você vai procurar outros movimentos talvez, com um sentido talvez, eu vou para lá porque vai vir um pregador de fora, porque vai vir um pregador lá não sei da onde, a conferência, você não vai. Você tem uma palavra sólida no ministério no qual você serve. Uma palavra que não vai te induzir a talvez buscar outras coisas, porque o que mais se tem hoje, irmãos, é um evangelho realmente falsificado, light. Evangelho light. Venha como estás, permaneça como estás. Não, irmãos, e o evangelho é mudança. Eu desconheço um evangelho que não traga mudança. E a mudança em todo sentido, não é mudança só naquilo que nos agrada não, porque muitas vezes a gente diz, agora eu vou ingressar no evangelho e só vou pegar as partes que me agradam, e aquilo que o evangelho diz que não me agrada eu vou lançar fora. Isso não é evangelho. Evangelho é uma constante renúncia. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a palavra de Deus, irmãos. À medida que a sã doutrina é semeada, nasce e frutifica um sentimento de um bom relacionamento com Deus. Bons ensinamentos. Se torna impossível não haver de alguma forma a plantação e um crescimento. Então é preciso, irmãos, diante do nosso relacionamento com Deus, que parte do incentivo pastoral ao rebanho, nós precisamos entender que a vida cristã é muito mais que o nome arrolado como membro da igreja. Existem pessoas que acham que a vida cristã é ter o nome no livro de membro. Não, irmãos, a vida cristã é aparentar-se com Deus, é possuir status de filho. Por isso que em João no capítulo 1 versículo 12 está escrito, mas a todos quanto receberam, se deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então o nosso relacionamento ele parte a princípio do que? Do incentivo. Só que a segunda parte, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus parte da assimilação de princípio. E a assimilação de princípio é uma das coisas mais importantes dentro da igreja. Por quê? Porque isso inclui todas as faixas etárias. Inclui desde o jovem até a parte mais adulta, até os anciãos da igreja, até aqueles que são os responsáveis. Inclui toda a faixa etária. E é muito interessante que o que Deus ele quer, irmãos, é um corpo que são física e espiritualmente. Deus ele não quer uma igreja morta fisicamente e espiritualmente. Não, irmãos. Deus ele quer uma igreja viva fisicamente e também viva espiritualmente. Ele quer. E é muito interessante que daí a gente percebe que cabe esta responsabilidade a todos nós que servimos a Deus. E aí ele começa a mexer com algumas coisas. Porque uma igreja, irmãos, entenda, ela precisa ser sã espiritualmente. Quando a gente fala de uma pessoa sã, a gente fala de uma pessoa que está em plena consciência. Uma pessoa que não está sã é o mesmo que uma pessoa embriagada. Quantas pessoas, né, que embebedam-se e depois eles dizem assim, nossa, agora eu pego o carro aqui e realmente vocês vão ver quem é o motorista.
E aí você começa a ver ele andando com aquelas faixas e comendo faixa e quase já entrando nas cananetas. Eu me recordo até de uma situação acontecida que certa vez eu tinha viajado, eu tinha ido para um local com os meus pais, e o Alisson até lembra disso, meu irmão estava lá, se eu não me engano o Alisson estava mesmo, e ele tinha embebedado os irmãos, e ele disse, meu pai não sabia ainda colocar o carro sobre a garagem, e ele usou uma palavreada, agora vocês vão ver mesmo quem é o motorista, pegou o carro, pum, deu no meio da coluna da garagem, porque é uma pessoa que não é sadia, não é sã, e o que Deus ele quer é uma igreja sã, uma igreja sadia, um corpo sadio. Mas é muito interessante que ele começa a dizer, ele começa a puxar para as faixas etárias dele, ele começa a dizer, olha, os homens idosos sejam o quê? Sadios na fé. Ser sadio é dar exemplo, é baseado na sua experiência fazer o quê? Chegar diante da pessoa e saber a forma de conversar com ela, saber a maneira de dar sábios conselhos, de alguma forma direcionar ela dentro da palavra de Deus quanto ao sentido, ó, o caminho que você está seguindo não é correto. Mas não é chegar até ela e talvez de forma carrancudo, bravo e dizer, não, você está errado. Não, irmãos. A missão daqueles que servem a Deus é com a missão de um pastor. O pastor, quando uma ovelha se desgarra do aprisco, o que ele faz? Ele usa do seu cajado para atacar o cajado da igreja? Nas ovelhas, não. O cajado de um pastor, se você for entender a história, irmãos, é história realmente vivida. Ele usa, porque o cajado dele tem aquela parte assim. Ele pega a ovelha e taca ali, talvez nela, não, irmãos, ele pega ela pela primeira vez, puxa ela pelo seu pescoço, e ali começa a tentar novamente direcionar ela. Se acaso ela não corresponder àquilo que ele fez, aí sim, ele pega o que? Aquele cajado novamente, dá um taquinho sobre as patas dela, só que deixa ela abandonada? Não, ele pega ela nos seus ombros, coloca sobre o seu pescoço e faz o quê? E cura ela, cuida dela. Ou seja, ser sadio na fé é isto. Essa é uma pessoa que talvez ela pode até trazer uma palavra dura, mas ao mesmo tempo uma palavra também que cicatriza. Porque existem pessoas hoje que, por magoarem alguém, o que fizeram? Magoaram, trouxeram uma palavra forte, talvez um aconselhamento forte, a pessoa sumiu da igreja e ela disse, que bom que saiu do nosso meio. Que conduta que é essa, irmãos? Não sou eu, é Bíblia. A Bíblia não diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Palavra de Deus, irmãos. Não há contradições. Só que ele diz, quanto às mulheres idosas, não sejam caluniadoras. Por que as mulheres idosas não ser caluniadoras? Elas precisam ser exemplo, principalmente para as moças casadas. Exemplos de respeito ao seu marido. Exemplo de respeito na fé. Exemplo de respeito na fé, não ser caluniadora. Só que aí ele diz também quanto à faixa etária dos próprios jovens, para que os jovens sejam criteriosos. O que a gente mais percebe hoje é que muitos têm agido, principalmente jovens, de forma, vamos se dizer assim, da sua própria vontade. E o jovem precisa ter critério nas suas decisões, critério nas suas escolhas. Porque entenda, irmãos, um jovem na presença de Deus, ser jovem na presença de Deus, se soubéssemos do grande valor que temos para Deus sendo jovens. Por quê? Porque o jovem é diferente de uma pessoa casada. Todos que aqui são casados sabem o que eu estou dizendo. Por mais que eu seja casado recentemente, tudo muda, irmãos, a rotina muda. Você tem que adaptar tempo ao tempo para conseguir cumprir com as suas obrigações. Porque agora não é só você, são duas pessoas em forma de uma só. Por isso que os jovens têm privilégio, porque os jovens tendo o privilégio, ele tendo o critério, ele pode servir a Deus muito melhor. Ele pode se dedicar a Deus muito melhor. Ele pode ser alguém de destaque dentro da igreja. Porque o jovem ele tem tempo tão somente para quê? Lógico que existem muitos que ajudam seus pais,
Mas mesmo assim, ele tem o tempo livre, ele não tem responsabilidade quanto ao sentido de um matrimônio. Então ele pode deixar, em vez de ficar 10, 11 ou muitas horas em uma rede social, mexendo no celular, ele pode gastar esse tempo orando, buscando a Deus, acrescentando para a sua própria vida. Por isso que ele está dizendo, quanto aos jovens, sejam criteriosos, tenha critério. Critério na sua escolha, critério nas suas decisões, para que você seja exemplo, para que você seja uma pessoa no qual as pessoas possam olhar para você e dizer: opa, esse daí é diferente mesmo. A sua conduta, a sua maneira, ele demonstra realmente que ele é uma pessoa criteriosa. Só que a gente percebe que os apóstolos, eles tinham uma visão, irmãos, muito interessante quanto à necessidade da igreja alcançar a maturidade. Por quê? Existia uma preocupação, pois se a igreja tivesse maturidade, ela seria uma igreja saudável. Toda pessoa que é madura, ela é saudável. Ela não tem muito sal. Ela é equilibrada, ela tem aquele sal realmente no ponto. Sabe aquela comida que você se alimenta dela e diz: nossa, que comida boa. O sal tudo certinho. E aí você vai, come uma vez, come de novo e fica aquela vontade mesmo cheia de comer. É isso, irmãos. Essa é uma pessoa que realmente é saudável. Ou seja, os apóstolos, eles visavam a maturidade com este sentido, para a igreja ser saudável. Porque os sintomas de uma igreja enferma espiritualmente, irmãos, é terrível. A igreja que não é sã é terrível. Qual é o primeiro sintoma de uma igreja fraca e fria espiritualmente? É a convivência ruim entre os membros. Sabe aquela igreja no qual os membros vivem lutando como um cabo de guerra, vendo quem puxa mais? Convivência ruim. Eu não olho para a cara daquela irmã porque eu não gosto dela, porque eu não fui com a cara dela. Isso é convivência ruim e é sinal de uma igreja o quê? Enferma espiritualmente. Só que se não bastasse isso, irmãos, além disso, que os púlpitos são vazios, os cultos são pesados. E olha que eu já participei de culto pesado, vazio. Sabe aquele culto que parece que é só mais um local, Deus parece que está longe, está distante, e você começa a abrir a boca, você começa a não se contentar, você não vê a hora e olha para o relógio, diz: meu Deus, já é 11h25, eu preciso ir embora. Culto vazio, púlpito pesado, parece que nem o pregador consegue sair do lugar. Ele fica perdidinho, não consegue desenvolver a mensagem. Isso é o quê? É sinal de uma igreja enferma espiritualmente. Só que se não bastasse isso, irmãos, os sintomas de uma igreja enferma espiritualmente é o desinteresse pela oração. E é o que mais me preocupa. Porque a nossa igreja, nós temos um privilégio, que é o quê? De ter cultos 7 vezes na semana. E os irmãos não fiquem bravos comigo, mas eu vou falar agora. Será que durante os 7, eu sei que tem uns, entendo, tem seus filhos e dificulta vir no horário certo. Mas nós que muitas das vezes podemos, será que diante dos 7 dias na semana, a gente não consegue chegar um dia, 7 horas, dobrar o nosso joelho e ter pelo menos 30 minutos de oração? Irmão, se a gente não tem interesse pela oração, examine-se. Porque a oração, ela é a respiração da alma. E eu nunca vi uma pessoa viver sem ter fôlego, já viu? Pode viver até mesmo com os mecanismos médicos, usando ali talvez de uma UTI, de um leito, para sobreviver, mas é a mesma coisa. Um sintoma de uma igreja que é o que? Enferma espiritualmente, é também o desinteresse pela oração. Não tem nenhuma preocupação em orar, não tem nenhuma preocupação com buscar, mas só dentro da igreja não, porque eu digo, irmãos, se torna difícil, eu posso dizer isso com clareza. Dificilmente uma pessoa que não tem uma vida de oração vai ter uma vida de oração na casa dela. Não, porque na igreja é muito mais fácil orar. Por que na igreja é muito mais fácil orar? Porque na igreja nós estamos reunidos em irmãos com um propósito. E agora dentro da tua casa, como que é? Dentro da tua casa você chega lá, tem um sofazão belo, né? Aquele sofá que você puxa, dá até para você deitar, vira uma cama.
Logo quando você depara no seu quarto, já tem aquela cama te esperando. E parece que naqueles dias cansados, a cama até sorri pra gente. Né? A cama até sorri. Ela até sorri, parece que ela tá... É como se ela fizesse braços assim, ó, vem cá que eu quero te abraçar hoje. Ou seja, na casa é uma dificuldade. Na casa se tem a preocupação com o vizinho. Não pode elevar o tom de voz, senão os vizinhos fazem o quê? Chama a polícia. Ou seja, se você não ora dentro da igreja, tem desinteresse dentro da igreja, é quase certeza que lá na sua casa você não ora. É quase certeza. É quase certeza que onde você está, quando tem um momento, você não ora. Desinteresse pela oração. Só que a gente percebe também que uma igreja enferma espiritualmente, um dos sintomas também dela é o quê? A proliferação de fofoca. Irmãos, existem coisas que as pessoas estão sabendo mais rápido que eu. Vocês acreditam? É incrível como a proliferação de fofoca, ela se espalha de uma forma, principalmente, lógico, o mecanismo do celular, o WhatsApp, Facebook é muito bom, mas se tem um meio que Satanás, ele tem trabalhado, é no meio do WhatsApp, no meio do Instagram, e fica todo aquele joguinho, joga um de lá, joga outro de cá, e joga um de lá, e vira aquela proliferação de fofoca. Aí começa, tu viu aquela irmã lá? Tu viu aquele irmão? E já começa, o pastor está deixando tudo. Pastor está liberando tudo, pastor não tem nenhuma preocupação. E começa, irmãos, aquela fermentação, que eu não digo de Deus, é do diabo. Fofoca não vem de Deus não, irmãos. Não. Esse negócio da pessoa ficar lançando uma para lá, outra para cá, e dizendo, reunindo-se com o sentido de alguma forma ter a proliferação de fofoca, foge disso, que é o diabo que está no meio. Deus não é Deus de mentira, Deus é Deus de verdade. Satanás é da mentira, por não permanecer na verdade. Então, irmãos, o sintoma também de uma igreja, de alguma forma, enferma espiritualmente, é esse também, a proliferação de fofoca. E é o que mais tem, irmãos, e a gente precisa refrear a nossa língua, que a língua também mata, viu? Mata. E vai saber, né, irmãos, se muitas pessoas que estão aí vivendo uma situação aí de morte física, não é porque matou alguém com palavra. Cuidado. Isso é sintoma. Eu não concordo com a forma como o pastor faz. Eu não concordo como o diácono Lorival, ele abre culto. Eu não concordo como Moisés, quando vai fazer aqui a questão da Santa Ceia, ele faz a Santa Ceia e vira aquela proliferação de fofoca. Deus não está nisso não, irmãos. Deus não está, isso é sinal de uma igreja enferma espiritualmente. Só que agora uma igreja realmente sadia espiritualmente é totalmente contrário. Primeiro que ela tem comunhão abundante. Ela chega naquele irmão, consegue olhar no rosto dele, paz do Senhor, Eliel, como que você está? Ela consegue chegar diante da irmã Santina, paz do Senhor, irmã Santina, como que tu está? Sem aquela fingimento, comunhão, irmãos. Se eu não tiver comunhão com vocês, com quem que eu vou ter? O céu que eu estou buscando é o mesmo céu que vocês estão buscando. Ou seja, eu preciso ter comunhão com cada um de vocês que estão aqui. Seja aqueles que de alguma forma trabalham e desenvolvem muito mais o trabalho dentro da igreja. Seja também com aqueles que tão somente vêm com o seu objetivo de o quê? De se assentar, glorificar a Deus, mas participar do corpo de Cristo. Comunhão abundante. Os cultos de uma igreja sadia espiritualmente são cultos alegres. Sabe aquele culto feliz? Que você olha assim e fala, meu Deus do céu, já está acabando o culto. Será que não dá para fazer uma vigília? Aquele culto que os irmãos estão todos felizes, batendo palma, dando glória a Deus. Isso é um sintoma de uma igreja, o quê? Sadia espiritualmente, cultos alegres. Culto no qual você não precisa ficar falando para a igreja, irmãos, preste atenção, bate palma. Irmãos, preste atenção, dá glória a Deus. Não, irmãos, não. O culto é tão alegre que sem a pessoa perceber, ela já soltou um glória a Deus, ela já soltou um aleluia, ela já bateu palma, já falou língua estranha e falou, opa.
Eita, irmãos, cultos alegres, porque Neemias certa vez ele disse que a alegria do Senhor é minha e também é a sua força. Ou seja, se Deus está alegre conosco, se torna em força para nós, e os cultos no qual oferecemos a Deus são cultos alegres, são cultos realmente que a gente é feliz na presença do Senhor. Cultos alegres. O púlpito é vigoroso. Irmãos, eu gosto muito de ouvir, gosto de falar também. Muito embora quando eu, dependendo dos locais, se não for púlpito, né, eu fico tão receoso, irmãos, para conversar individualmente eu consigo, mas quando se tem um local no qual parece que não é propício, eu fico vergonhoso, eu não consigo falar, e quem olha para mim no altar diz: Mateus no altar é uma coisa, a história do altar é outra, irmãos. Ou seja, púlpito vigoroso, sabe aquele, eu gosto muito de ouvir, porque... irmãos, aqui dentro eu aprendo com cada um dos irmãos que ministram a palavra de Deus aqui. Eu sempre brinco, eu gosto de ouvir a irmã Adalgisa, a irmã Irene, todos os irmãos que estão aqui ministrando a palavra de Deus. Porque os púlpitos são vigorosos, aquela mensagem realmente que a gente vê que não é forçada. É aquela mensagem simples, aquela mensagem realmente de uma pessoa que recebeu o vigor vindo de Deus, ou seja, púlpitos vigorosos. É sinal também de uma igreja sadia espiritualmente. Além de tudo isso, uma igreja que tem um bom ensino bíblico. Ensino bíblico. Uma palavra nova todos os dias. Nova todos os dias. Bom ensino bíblico. É uma igreja que busca enfatizar ao máximo dentro da palavra de Deus, dentro das Sagradas Escrituras. É também sintoma de uma igreja o quê? Sadia espiritualmente. E para finalizar, irmãos, esta parte, para a gente já encerrar, porque eu já estourei o horário ali. Quem vai ouvir mais um pouquinho, diga glória a Deus. Irmãos, eu vou dizer aqui algo. Ó, nós temos 4 domingos praticamente no mês. Pelo menos um domingo, irmãos. Aguenta pelo menos um domingo, aguenta. É uma igreja que ela é sadia espiritualmente, ela não tem nenhum espaço para fofoca. Não tem nem espaço. Quando a pessoa chega até ela e começa: tu viu lá? Fala: irmão, vamos orar? Ah, mas por quê? Não, irmão, vamos orar. Compreenda, irmão, se você não pode ajudar, ore. Ore. Se você talvez não tenha a solução para aquele problema que a irmã está enfrentando, ou para aquilo que está acontecendo, dobre os seus joelhos. Porque os seus joelhos, ele pode levar muito mais longe que seus pés. Porque os seus pés, quando se tem proliferação de fofoca, ele pode ir na minha casa, ele pode ir na casa de um cooperador, ele pode ir na casa de um diácono, e daqui a pouco a igreja inteira, meu Deus do céu. E o joelho pode te levar mais longe que seus pés, porque pode alcançar aquela pessoa, Deus pode fazer uma mudança nela, Deus pode fazer dela mesma uma pessoa que tem a característica, ou seja, o sinal também de uma igreja sadia espiritualmente, é nenhum espaço para fofoca. Não tem. Eu lembro que há tempos atrás, irmãos, eu tive a oportunidade, por causa de falta de pastor, eu estava comentando com o Demian também ontem, de ir para uma determinada igreja anexa. E lá estava tendo muitos problemas, irmãos. Por mais que talvez eles citaram para o diácono Lorival: nós estamos sem pastor. Mas eu mesmo em pensamento, como não tinha ninguém para enviar lá, eu falei: eu vou lá e vou ver se tem problema naquela igreja mesmo. Eu acho que eu fiquei por cerca de 2 meses indo para aquela igreja, irmãos. Porque, meu Deus do céu, eu estava em casa uma semana, pum, chegava uma mensagem: eu estou com um problema com tal irmã está fazendo isso. Passava 2 dias, novamente o celular pitava, e estava o irmão falando: a igreja está com problema, a igreja está com isso. Eu falei: meu Deus do céu, quanto será que Deus está operando nessa igreja? Eu acho que é mais o diabo que se aparece lá. E aí, irmãos, eu fui para lá quando o irmão decidiu não dirigir mais a igreja. Eu fui lá. E logo quando eu cheguei lá, Deus me deu uma mensagem: tesouros em vasos de barro. E eu perguntei para a igreja: qual é a diferença sua para o irmão que está do seu lado? Talvez pode haver diferença física no tamanho, na cor do cabelo, na maneira do cabelo, seja liso, seja enrolado, seja crespo. Mas eu sabia que vocês são compostos da mesma matéria? Eu perguntei para a igreja, todos aqueles irmãos, cara, assim. Irmãos, e conforme a mensagem ia sendo semeada, aquela igreja caiu num choro, irmãos. E depois eles vieram falar para mim: pastor, foi como se eu estivesse olhando para o espelho.
Ou seja, irmãos, a gente precisa compreender algo, que realmente o sinal de uma igreja sadia espiritualmente não vai ter espaço para ver contradições. Graças a Deus aqui em Baiti, pelo menos, talvez uma vez ou outra acontece alguma coisa, mas por enquanto, irmãos, louvado seja Deus. Talvez a gente pode ouvir pelos bastidores aí alguns burburinhos, mas Deus tem feito a obra. Então o nosso relacionamento com Deus, ele parte da assimilação de princípios bíblicos. E aí quando se tem assimilação de princípios bíblicos, a igreja ela não vai ser enferma espiritualmente, mas a igreja vai ser sã espiritualmente. Agora o terceiro ponto a gente já vai encerrar. Vocês aguentam mais um pouquinho? O nosso relacionamento com Deus espera a volta de Jesus. E aí foi o versículo 11, 12, 13, 14, 15 que a gente leu. Porque aí depois de se ter um incentivo, depois de se ter a assimilação de princípios bíblicos, se torna impossível uma igreja que tenha relacionamento com Deus não esperar pela volta de Jesus. Se torna impossível. Porque aí Paulo começa a dizer que a igreja sadia tem por base o que Cristo realizou em nós, a sua graça salvadora. E aí todas as vezes que as pessoas começam a talvez brilhar, ela fala: opa, esse brilho não é meu, que diminua eu, mas cresça o Senhor. Porque a graça, irmãos, é isto. A graça começar, que significa o quê? Favor imerecido. Você não merecia, mas alguém fez por você. Você não era digno, mas alguém te fez digno. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele espera pela volta de Jesus. Se uma igreja não espera a volta de Jesus, ela não tem relacionamento com Deus. Se uma igreja que talvez esteja vivendo assim, no qual Jesus ele pode dizer: amanhã eu vou voltar, ela diz: eu espero um pouquinho, porque eu preciso me formar na faculdade, eu preciso ver meu filho crescer. Irmãos, se nós somos uma igreja assim, nosso relacionamento está distante com Deus. Está distante. Ou seja, a igreja sadia tem por base o que Cristo realizou nela. Ou seja, tudo o que acontece no meio da igreja não é no sentido antropocêntrico. O homem nunca vai ser o centro de nada, mas é uma igreja cristocêntrica, no qual Cristo é o centro de tudo. A graça salvadora. Não há relacionamento com Deus, irmão, se a nossa vida não foi tocada pelo seu poder. Não há, se a pessoa não foi tocada por Deus. Eu disse para Ezequiel ontem, isso é real mesmo. Somente uma pessoa que foi tocada por Deus sabe o que realmente é esperar pela volta de Jesus. A fé nos conduz à renúncia do mundanismo e nos reveste de algo novo. 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus nos diz que todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a fé nos conduz à renúncia do mundanismo e nos reveste de algo novo. Ou seja, uma pessoa que espera pela volta de Jesus, ela não anda na mesma mão do mundo, ela anda na contramão do mundo. O mundo está indo para a direita, ela está indo para a esquerda. O mundo vai para a esquerda, ela vai para a direita, porque ela tem um alvo. E o alvo que ela tem não é viver no mundo, mas o alvo que ela tem é viver com Deus lá no céu. É isso, irmãos. Nós somos educados num caminho que nos aponta onde e como Deus faz parte da nossa vida. E a esperança da volta de Cristo nos dá bem-estar e felicidade espiritual. Ou seja, irmãos, para se ter um relacionamento com Deus, guarde isso. Primeiro, nosso relacionamento com Deus parte de um incentivo. O nosso relacionamento com Deus parte da assimilação de princípios. E o nosso relacionamento com Deus espera a volta de Jesus. Quem aqui é uma igreja sadia? Levanta a mão e diga glória a Deus. Será que nós estamos enquadrados? Será? Será que alguma dessas coisas que foi falada aqui, dentro da palavra de Deus, inclui na nossa vida? Sim ou não? Porque se incluir, irmãos, fala, ó, só inclui as coisas boas. As velhas, chuta ela para longe. Entenda isso, irmãos. Não deixa a sua mente se dominar, não. Tem um relacionamento com Deus. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ela não tem outra preocupação se não for agradar a Deus. E quando a gente agrada a Deus, a palavra do Senhor nos revela que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus faz que a gente viva mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina, porque Deus purinho em tudo. É Deus em tudo. Então tenha, irmãos, o segredo da força evangelista da igreja primitiva estava o quê? No relacionamento que tinha com Deus. Então que esse ano de 2023, hoje eu exagerei, não puxe minha orelha não, é bom que é Santa Ceia, né?
ninguém pode falar nada. Ninguém pode tomar deste cálice, comer deste pão aí, bravo com o pastor já. Não, irmãos, está pecando, viu? Brincadeira, irmãos. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe. Então tenha este relacionamento com Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos.